Olá pessoal, o estudo de hoje é o resgate do sobrinho Ló, o sobrinho de Abraão. Veremos o primeiro relato de uma guerra na narrativa bíblica e também como Deus foi capaz de pará-la por amor a um homem que fez umas escolhas erradas e mesmo assim a misericórdia de Deus o alcançou. Acompanhe após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Henrique, serei vosso anfitrião nesse estudo de hoje. Você está na série Morando em Gênesis, mais uma produção do nosso canal Nômades Literários. Acompanhe esse vídeo sem deixar de olhar a descrição aqui embaixo, onde estará o e-book de apoio e o material que eu consultei de pesquisa para fazer esse vídeo. Compartilhe, comente, curta o vídeo e vamos para a nossa aula. Muito bem, pessoal, o estudo de hoje é o resgate do sobrinho Ló na passagem de Gênesis 14, do 1 ao 16. No estudo anterior, nós vimos que Deus apareceu a Abraão pela terceira vez e falou a respeito da promessa que tinha feito de dar a ele uma terra e uma descendência. Isso Deus fez depois que Ló se separou de Abraão, porque os dois eram muito ricos e com muito gado e pouca terra, a briga começou entre os pastores de ambos, não entre eles. Assim, Abraão, de maneira nobre, deu ao sobrinho, seu inferior hierarquicamente, ele cedeu esse direito de escolha da terra, e os olhos de Ló se encheram com as campinas do Jordão, que fica ao sul do Mar Salgado e onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades que tinham uma fama de serem ocupadas por gente má e perversa, mas o lugar era bonito e fértil, e Ló, movido pela ganância, tomou a decisão que lhe parecia melhor. Mas o curso da história hoje vai nos mostrar que era a decisão errada. E o primeiro relato que nós vamos ter hoje é de uma guerra na Bíblia. Até aqui, tudo que nós lemos em Gênesis não se falou de guerras. Essa é a primeira guerra mencionada na Bíblia. É claro que a história sugere muitos combates, até bem antes do dilúvio, porém são irrelevantes para o propósito da salvação, bem como muitos eventos na história humana que são ocultados do relato bíblico, porque não influenciam o plano de Deus para a humanidade. Essa guerra é feita por 4 reis orientais que vinham do norte da Mesopotâmia contra 5 reis das cidades cananitas ali da região onde Ló morava, o qual foi apanhado no meio da guerra. Perde seus bens, quase perde sua vida, sendo levado como escravo. Mas, na misericórdia de Deus, o seu tio Abraão vem em seu socorro para libertá-lo. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Gênesis 14, do 1 ao 3. Esses nomes de reis orientais da Mesopotâmia não aparecem na literatura extra-bíblica, mas os nomes são bem apropriados e se encaixam muito bem na Idade do Bronze, que era o tempo do patriarca. E na história que nós conhecemos extra-bíblica dos povos daquela época, são nomes dos lugares bastante conhecidos da arqueologia. Isso traz veracidade ao nosso relato, que é considerado um relato muito antigo. Lembremos que esses 9 reis mencionados aqui, que são 4 reis contra 5 reis, eram governantes de cidades. Naquela época ainda não tinha impérios, como por exemplo os impérios babilônico, egípcio e o império medo-persa, quando um rei dominava sobre regiões inteiras, abrangendo muitas cidades. Quando se fala de rei aqui, geralmente era o governante de uma cidade ou estado que tinha o seu próprio exército, sendo autossuficiente e que às vezes entrava em coligações militares e humanitárias por proteção ou interesses comerciais, fazendo essas confederações de cidades.
Localização dos quatro reis. Hoje a região que seria Sinar na antiguidade está próxima das cidades iraquianas Hila e Babil, perto das ruínas da antiga Babilônia, e esse é o reinado de Amrafel. E agora vamos acompanhar na animação essas duas cidades que eu mencionei. Essa área é significativa na arqueologia e na história antiga, sendo centro de várias civilizações antigas. Essa é a localização do reinado de Amrafel. Agora vamos para o próximo rei. Vamos acompanhar aqui Arioque, o rei de Elazar. Não tem uma localização conhecida com precisão, mas muitos estudiosos associaram a antiga cidade de Larsa, localizada na Mesopotâmia. Larsa está situada no atual sul do Iraque, próximo às ruínas da cidade Telas Senqueré, ao leste do rio Eufrates. Essa área, como grande parte da antiga Mesopotâmia, foi um importante centro de civilização próximo às cidades de Ur e Eridu. Portanto, Elazar da Bíblia provavelmente refere-se à região em torno de Larsa, no sul do Iraque moderno. Essa é a localização do reinado de Arioque. Agora vamos para o próximo rei, que é o rei de Elão, Kedorlaomer. E Elão corresponde à região sudoeste do Irã, com a sua capital sendo a antiga cidade de Suzã. Suzã está localizada perto das fronteiras atuais do Iraque e do Irã, ao norte do Golfo Pérsico. A região de Elão ficou ao longo das montanhas ou cordilheiras de Zagros, que são a cadeia de montanhas no território moderno da província iraniana Khuzistão, e é uma área historicamente rica, conhecida por ser o centro das civilizações mais antigas da história, as Elamitas. Essa é a localização do reinado de Kedorlaomer. Agora vamos para o próximo rei, que é Tidal, rei de Goim. O termo Goim significa nações ou povos em hebraico e pode se referir a uma confederação de tribos ou nações sem uma localização específica. Alguns estudiosos sugerem que Goim poderia estar associado a regiões do norte da Mesopotâmia. No entanto, essa identificação não é definitiva. Portanto, Goim pode estar relacionado às áreas do atual norte do Iraque e a Síria. Essa é a localização do reinado de Tidal. Agora, a localização dos 5 reis. A maioria dos estudiosos acredita que Sodoma estava localizada na área do sul do Mar Morto, onde existem evidências de cidades antigas destruídas ou abandonadas pelo fogo. Algumas escavações na parte sudoeste do Mar Morto são frequentemente associadas às cidades de Sodoma e Gomorra. Esses sítios arqueológicos apresentam sinais de destruição em fogo, alinhando-se com o relato bíblico. Portanto, Sodoma seria localizada na área desértica ao sul do Mar Morto, essa localização do reinado de Bera. Agora vamos para Birza. Embora não haja uma identificação conclusiva, muitos apontam para uma cidade chamada Numeira como a possível localização de Gomorra. Esse local fica na atual Jordânia, perto do extremo sudeste do Mar Morto, uma área deserta correspondente à narrativa bíblica. Essa é a localização do reinado do rei Birza. Agora, Simabe, rei de Admá, assim como outras cidades de batalha, estava situada perto do mar Mediterrâneo. E vamos voando para lá. E esse é a localização do reinado de Simabe. Agora, Semeber. Os estudiosos acreditam que Zeboim, assim como outras cidades, estava situado na área do sudeste do Mar Morto, provavelmente na atual Jordânia. Então, Zeboim muitas vezes é ligado a sítios da cidade Ba-Edrá,
se eu pronunciei certo, em outras áreas ao redor da margem sudoeste do Mar Morto, onde foram encontrados vestígios de destruição. Portanto, Zeboim estaria localizado na mesma região desértica, próximo ao sul do Mar Morto, entre a fronteira entre a Jordânia e Israel. Essa é a localização do reinado de Semeber. Hoje acredita agora que sobre a outra cidade no qual o rei não é identificado, que é Zoar ou Bela, que significa pequena, está na atual Jordânia também, próxima à extremidade sudeste do Mar Morto. Embora sua localização exata seja completamente incerta, muitos estudiosos sugerem que Zoar pode ser atribuído ao desastre local conhecido como Gol al-Safi. Essa é a localização do reinado do quinto rei aliado na resistência contra a tirania do rei Kedorlaomer, que nós vamos entender adiante nesse estudo. E agora vamos ver a localização do campo de batalha, o Vale do Sidim. É um local descrito na Bíblia como um vale de grandes planícies entre En-Gedim e as cidades da planície ao sul do Mar Morto, que é conhecido exatamente pela salinidade das águas, considerada muitas vezes mais salgadas do que as águas normais do oceano, portanto, pouca coisa sobrevive ali, e é por isso que é chamado de Mar Morto. E agora a gente vai dar um panorama aqui da região das cidades que foram envolvidas nesta guerra e as suas localizações que nós acabamos de analisar, e todo o espaço territorial dessa guerra de 9 reis, 4 reis contra 5, como você pode verificar nessa animação. Abrange todas essas regiões, bastante amplo o local. A revolta dos 13 anos, aqui o nosso contexto dessa guerra. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer. Porém, no 13º, eles se rebelaram. Gênesis 14:4. 4 reis orientais poderosos haviam se coligado e 12 anos atrás haviam entrado ali no vale do rio Jordão e conquistado toda aquela região, subjugando os reis daquelas cidades cananitas onde Ló morava e obrigando a essas cidades a pagar tributo, talvez o tributo do óleo, do trigo, do asfalto, que é o betume ou piche, que tinha abundância por lá. Portanto, eram cidades vassalas, dominadas, que haviam sido subjugadas. Quando Ló vai morar em Sodoma, aquela região já era uma cidade vassala do rei Kedorlaomer. Todavia, a servidão teve o seu fim, como o próprio texto descreve. Guerras entre reis de cidades eram episódios relativamente cotidianos e comuns. Havia muita briga entre aqueles reis por espaço, por pasto, por terra e água para os seus rebanhos, exatamente como aconteceu com Abraão e Ló. Os reis cananitas se reuniram no vale de Sidim e estavam em formação de guerra, porque sabiam que os invasores estavam chegando para confrontá-los e novamente submetê-los em sua tirania. Tempo de guerra. No 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em Ram, e os Emins em Savé Kiriatim, e os Oreus no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Versículos 5 até o 7. Um ano depois, Kedorlaomer e mais 3 aliados, formando a sua confederação de 4 reis, saem de lá da Mesopotâmia e descem para Canaã para sufocar a revolta e esmagar os revoltosos. E nos diz o texto que eles avançaram vitoriosamente, derrotando quem eles encontravam no caminho.
Os Refaíns é traduzido na Septuaginta, que é a versão grega do hebraico bíblico, que eram homens como gigantes, homens de grande estatura, homens que mais tarde talvez veio o gigante Golias, um filisteu descendente dos Refaíns. Não somente isso, mas o texto destaca o poderio de guerra com essa campanha militar na qual eles vieram derrubando e conquistando, matando e subjugando todos esses povos. Esse relato está aqui para mostrar o poder desses reis, para destacar depois a vitória de Abraão com seus 318 homens, que vai derrotar essa coligação poderosa aqui, porque Deus estava com Abraão. A Estrada do Rei. A Estrada do Rei está em destaque na tela em vermelho, que você pode conferir, que são essas estradas do Antigo Oriente, 1300 anos antes de Cristo. Esses 4 reis desceram por um caminho chamado a Estrada do Rei, e era um caminho que liga a Mesopotâmia ao Egito, como você pode conferir na tela de cima para baixo, e que passava exatamente ao lado do Rio Jordão e ao lado do Mar Morto. Eles desceram pelo lado direito do Rio Jordão, pela Estrada Real, que é chamada assim, e vai até o sul do Vale de Sidim, onde efetivam sua campanha vitoriosa, sua campanha militar. Esses 4 reis chegam finalmente nas cidades da Campina do Jordão, onde enfrentam os 5 reis que ficam em posição de defesa. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, ou Pequena, e se prepararam para a batalha contra eles no Vale de Sidim. Versículo 8. Os reis cananitas, aliados na resistência em revolta à opressão, se prepararam para a batalha. Provavelmente tomaram notícia de que os adversários estavam chegando, então se organizaram e armaram seus exércitos, onde eles entendiam que seria estrategicamente melhor para eles e se defenderem no Vale de Sidim, e ali entrar em combate contra os 4 reis invasores. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. E interessante que o menor número acaba vencendo, se tornando vitorioso. A gente pode até se perguntar, mas depois Abraão não vence eles? Sim, mas geralmente é assim que acontece. Deus emprega uma pessoa para ser instrumento do seu juízo, a pessoa executa o juízo de Deus e Deus então castiga aquela pessoa porque ela fez desmedidamente, com ódio ou vingança, e não reconheceu que a sua vitória veio da parte de Deus. Esse é o que Deus mais tarde vai fazer com a Babilônia, vai fazer com a Síria, que foram instrumentos dele para castigar Israel, mas por conta do orgulho e da soberba, Deus depois os castigou. E esse é o padrão aqui, é o método da maneira de Deus agir e vai se repetindo ao longo da narrativa da história bíblica. Ora, o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Quando os 5 reis cananeus viram que a derrota era inevitável, eles fogem para não serem mortos ou capturados. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. O monte da fuga deles talvez foi o monte de Moabe, que está ali, 900 metros acima do nível do Mar Morto, que fica mais próximo naquela região da batalha. Tinha muitos poços de betume, asfalto ou pinche no seu estado cru, como você vê na imagem aí. Até o dia de hoje, aquela região perto do Mar Morto tem esse tipo de coisa, né? Relatos de vez em quando de placas de óleo boiando no Mar Morto, devido à quantidade de poços que tem ali.
Apesar de conhecedores do terreno, os soldados acabaram caindo e morrendo nesses postos. É como se Deus estivesse usando a natureza para executar os seus propósitos, além de usar aqueles 4 reis tiranos como o instrumento do seu chicote, em castigo àquele povo idólatra que eram os cananitas. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Os 4 reis invasores saquearam as cidades, pegando seus bens, que geralmente é gado, ouro, prata e roupas. E diz também que levaram todo o seu mantimento, que seria o estoque de cereais, de sementes, de trigo, de frutos. Levaram tudo, não deixaram nada, como uma praga de gafanhotos. Era o espólio da guerra, o despojo que fazia parte do vencedor naquela época. Também levaram muita gente como escravo e começaram então a fazer o caminho de volta para casa. Agora eles queriam voltar para o Oriente, levando tudo. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. A essa altura, Ló já tinha se instalado na cidade. Na última vez que nós vimos lá no texto, ele estava acampando em tendas rumo à cidade, Gênesis 13:12. E Ló ia armando as suas tendas até Sodoma, ia devagarzinho, até que de repente ele já era um morador da cidade. O pecado caminha através de pequenos passos, nem sempre é de uma vez, então vai sempre em pequenas etapas. A coisa caminhando até que Ló foi levado e os seus bens foram saqueados, e aqui provavelmente se refere a tudo aquilo que Ló havia adquirido em Harã e também no Egito. Lembre que Ló era muito rico e tinha muito gado, servos, escravos e muitas tendas e tudo aquilo que ele tinha ganhado tão zelosamente e que tinha o olho e o coração, e nisso agora ele se vê sendo levado por aqueles reis invasores do norte. E a gente fica se perguntando naquele momento. Ló disse consigo mesmo: mas que burrada eu fiz, que erro eu cometi, né? Como o meu coração me enganou. Como é que eu vim morar aqui nessa região? Meus olhos se enchiam com a beleza desse lugar, sem perceber que eram homens maus e perversos, e que cedo ou tarde Deus haveria de castigá-los. E quem sabe Ló começou a refletir ali a respeito dessas coisas. E eles são levados como prisioneiros, bem como o resto da cidade, para trabalhar ou serem vendidos como escravos, e as mulheres como escravas domésticas ou sexuais, ou até mesmo concubinas, né? Dependendo da beleza ou vantagem estética que elas tiverem aparentado para os seus reis, né? Seriam esposas virgens. Agora, o porém. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto ao dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Arne, os quais eram aliados de Abrão. Versículo 13. Mas aqui começa a misericórdia e a bondade de Deus. O texto começa com a palavra porém. E essa palavra, ela significa que é a intervenção de Deus, né? Como a gente pode ver, que o porém na narrativa bíblica sempre marca a ação de Deus diante do desespero humano. Ló se viu preso, sequestrado, seus bens arrastados e sendo levado ao cativeiro. Talvez vai ser morto, porém Deus estava vendo. O sobrinho de Abraão, um homem, conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abraão. Abraão estava na cidade de Hebrom, um bosque de carvalhos, onde ele arma sua tenda. Naturalmente, com a permissão de Manre, que era o proprietário do local, juntamente com seus irmãos Escol e Aner, que aparentemente eram líderes da cidade de Hebrom. Provavelmente alguém próximo de Ló, que sabia que ele era sobrinho daquele poderoso patriarca que morava num bosque de carvalhos, corre para mostrar e para contar, melhor dizendo, a notícia ao patriarca. E aqui é a primeira ocorrência na Bíblia de um hebreu.
Abrão o hebreu, como diz o texto aí na tela, né? Isso porque ele é descendente de Éber. Essa é a explicação por ele ser chamado o hebreu, que é o terceiro neto de Sem, se você for recordar agora na sua memória, que portanto faz parte da linhagem santa, a linhagem dos setitas ou semitas, herdeiros da promessa da semente da mulher, que é a promessa messiânica de Jesus Cristo. E aqui ele é chamado assim em distinção de todos esses povos mencionados no texto. A outra face de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Versículo 14. Quando Abraão soube do que aconteceu, ele sai em resgate de seu sobrinho Ló, e Deus lhe dá a vitória. Aqui nós vamos ver uma face de Abraão que pouco esperávamos, que Abraão era um homem experimentado na guerra, ao contrário do que parece, pois até agora o que a gente viu e leu até agora era um homem pacífico, chefe de uma tribo nômade de pastores, era um agricultor a princípio lá em Ur dos Caldeus, e agora ele trabalhava na pecuária, cuidando de rebanhos e gado, e agora uma nova face de Abraão aparece, a de um guerreiro. Agora surge a necessidade e ele aparece como um guerreiro preparado com uma estratégia militar na cabeça, que sabe como conduzir uma guerra, como nós veremos aqui, que ele faz sair do seu povo 318 homens capazes. Essa palavra capazes só aparece aqui no Antigo Testamento, que é uma daquelas palavras que o pessoal não sabe como traduzir direito. Se você olhar aí, as traduções vão ver que às vezes é traduzido como treinado, outras acrescentam treinado para a guerra, que é provavelmente o sentido mais adequado, querendo dizer 318 pessoas que nasceram dos servos de Abraão, que tinham sido treinados na arte da guerra, combatentes, destemidos e leais. E a Abraão, leais a ele, porque nasceram na casa dele. Então ele arregimenta esses 318 homens de inteira confiança, e podemos pressupor que Abraão fortalece o seu exército alistando alguns homens de mãe em sua companhia militar, campanha militar, né? E companhia de guerra. Por pelo menos dois motivos. O primeiro, diz a Bíblia, que Abraão era um aliado de Manre e seus irmãos, e naturalmente essa aliança pode ter se estendido a interesses militares. Segundo motivo, que não menos que isso, e não menos importante que isso, é o fato das tropas de Quedorlaomer, aquele rei tirano, terem abatido parte do povo amorreu e se apossado de suas terras, como vimos no versículo 7 desse estudo. E a Bíblia nos revela que Manre era amorreu, e talvez isso possa ter despertado seu patriotismo para a sua investida militar. Entretanto, como Abraão vai também com os soldados de Manre, Escol e Aner, nós podemos imaginar que aqui é um pequeno exército de pelo menos 500 pessoas ou mais, de homens armados, preparados, o que é razoavelmente ainda pequeno diante da força de 4 reis do Oriente que desceram e tiveram as suas vitórias extraordinárias. Mas Abraão confiava em Deus e parte em perseguição aos exércitos de Quedorlaomer, que a essa altura já tinha obtido a vitória e estava subindo pelo lado esquerdo do Rio Jordão de volta para o Oriente. E Abraão então demonstra grande capacidade militar, diz no final do verso, que perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco.
Após a formação de tropas aliadas em Hebrom, ele segue os 4 reis e os alcança na cidade de Dan, que é a cidade mais ao extremo de Canaã, que ficava exatamente a 240 quilômetros de Hebrom. Então veja o quanto eles andaram. O exército de 500 pessoas armadas e pegaram os reis de surpresa. Abraão os encontra lá em Dan e espera a noite chegar, o elemento surpresa, a escuridão. E ele divide em grupos. Talvez 2 de cada um atacando por um flanco os homens de Kedorlaomer, que estavam certamente festejando e banqueteando e aproveitando o espólio de guerra. Ninguém esperava por aquele ataque fulminante que veio dos 318 homens de Abraão, mais os homens de seus 3 aliados. E o resultado foi que eles fugiram e a gente não sabe quantos morreram. Abraão não se contentou e os perseguiu estrada acima até o norte de Damasco, no local chamado Obá, que é a atual Síria. E a gente vai ver aqui na tela o mapa, né, a rota de perseguição, a formação de tropas aqui em Hebrom, desses 4 aliados Abraão. E a gente vê Manre, Escol e Aner, que são os amorreus, e Abrão, que é o hebreu. Ali em Hebrom eles formam as tropas militares, né? Como a gente viu aí. E depois eles vão em perseguição até a cidade de Dan. Hoje é uma reserva natural, um parque, né? Essa cidade fica a 240 quilômetros ali de Hebrom, né? E ali é onde a gente viu que ele persegue. A gente agora vai ver um pouco da distância. Essa é toda a distância, né? E depois, não contente ainda que alguns fugiram para a Síria, que era um local onde eles tinham feito o seu assentamento, né? Eles foram para esse local chamado Obá, que fica ao norte de Damasco. A gente vai ver que fica lá em cima na Síria, né? E Abrão, junto com o seu exército, vai a fim de liquidá-los. E aqui a gente vai ver agora o fim da perseguição até a Síria. Olha a distância que Abraão percorre para fulminar e exterminar os seus inimigos. Essa é toda a distância que você pode conferir aí na tela. Muito bem. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda mulheres e o povo. Versículo 16. O versículo final do nosso estudo de hoje. E aqui temos a relação das 5 coisas que Abraão trouxe de volta. Primeiro, os bens que foram saqueados, que são os espólios de todas as cidades conquistadas, despojos de guerra. Segundo, o resgate do sobrinho Ló, que é o tema do nosso estudo, o qual Deus, através de Abraão, foi capaz de parar uma guerra para salvá-lo. E a gente já fica com uma lição aqui. O que Deus não será capaz de fazer pelo alvo do seu amor, que somos nós, se ele foi capaz de parar uma guerra por causa de Ló, que era uma pessoa que não tinha feito por merecer, foi fruto da escolha dele se envolver em um local propício a guerras e violências. Mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, amor e compaixão, para uma guerra em prol desse homem. Terceira coisa que foi resgatado foi os bens de Ló, tudo que ele possuía. A quarta coisa que foi resgatada foi as mulheres que foram levadas como escravas, tanto para serviço doméstico quanto para sexuais, como também para serem concubinas. Essas mulheres foram resgatadas. E por fim, o resgate do povo de Sodoma e Gomorra. Abraão, agora vitorioso, faz caminho de volta com todo aquele povo, com grande alegria, louvando a Deus por essa vitória inesperada. Quem pensaria que um pequeno exército de 500 homens pudesse derrotar 4 reis orientais poderosos que tinham feito aquela campanha militar vitoriosa? O ponto é que Deus estava com Abraão. Deus era o segredo da vitória daquele patriarca. O que Moisés queria ensinar para o povo, né?
Lembremos que o livro de Gênesis foi escrito para reorientar a visão teológica e a cosmovisão dos israelitas, que tinham passado 430 anos no Egito. E é toda uma cultura, né, uma mentalidade. E a primeira coisa que Moisés queria ensinar é cuidado com quem você se alia. Ele quer mostrar que os israelitas não deveriam fazer alianças com os cananeus quando eles entrassem naquela terra, porque Deus haveria de castigar os cananeus como tinha castigado aqueles 5 reis daquelas 5 cidades, pois à medida que a iniquidade dos cananeus já tinha chegado, se eles fizessem aliança, eles participariam do mesmo castigo. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que Ló era um homem temente a Deus e que ele sofria com a iniquidade do pessoal de Sodoma, mas isso não o impediu de que ele sofresse os efeitos da guerra. Ele foi levado junto com os outros e perdeu os bens junto com os outros, porque a pessoa pode até ser temente a Deus, mas se ela está no lugar errado, com as pessoas erradas, ela é levada no mesmo juízo e sofre das mesmas consequências. Portanto, cuidado com quem você se associa, seja qual for o âmbito de sua vida ou área. Ainda mais se do outro lado da aliança a pessoa não apreciar e nutrir os mesmos princípios e valores que você. O segundo motivo que Moisés queria ensinar com tudo isso é que o nosso general é Cristo. A segunda lição é que Deus deu a vitória a Abraão e certamente haverá de dar aos israelitas, seus descendentes, que são os ouvintes dessa história na época, que estavam próximos a conquistar a terra prometida, e a luta por ela seria na mesma região que houve esse episódio, essa guerra. Embora em menor número, Abraão tinha Deus ao seu lado, porque Deus havia prometido que o abençoaria e o protegeria. Os israelitas, por sua vez, eram descendentes de Abraão e portadores da mesma promessa e deveriam confiar em Deus, que lhe daria a terra, embora os cananeus fossem bem mais numerosos do que os israelitas e muito mais capazes militarmente. O nosso Deus agora também para nós, o nosso Deus é o mesmo Deus e nós podemos e devemos confiar nele em nossos desafios aqui nesse mundo, embora a nossa luta não seja contra carne e sangue. E nós estamos aqui, não estamos envolvidos numa guerra contra pessoas físicas, como diz o apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos poderosos que infestam esse mundo e querem destruir a nossa luta, e é contra um mundo que se entende como maneira de viver inimiga de Deus. Nossa luta é contra o pecado. Essas guerras de Canaã, elas ilustram os conflitos espirituais que nós temos em nossa peregrinação aqui nesse mundo. Mas nós podemos dizer que o nosso general é Cristo, e é ele que já venceu e a vitória é nossa. A espinha dorsal do inimigo já foi quebrada, mas sempre as influências malignas vão estar ao nosso redor e a nós cabe precisarmos da graça de Deus para vencer. E a terceira e última lição que Moisés queria passar, tanto para os israelitas quanto para nós nos dias atuais, é a lealdade e a compaixão. Em terceiro e último lugar, que ensina essa lealdade e essa compaixão de Abraão pelo seu sobrinho. Sejamos sinceros, Abraão não tinha a menor obrigação de fazer o que ele fez, porque foi escolha de Ló. Abraão disse: a terra está aí diante de você, escolha. E agora Ló estava colhendo a consequência de uma escolha errada quando foi embora. Mas Abraão mostrou grande misericórdia e compaixão pelo seu sobrinho. A lição que Moisés quer mostrar é que os israelitas deveriam ter compaixão uns dos outros e se ajudar, especialmente quando entrassem na terra prometida, o que é para nós uma lição de amor, lembrando que em Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Precisamos ter compaixão dos irmãos mesmo quando erram, quando estão colhendo o resultado de escolhas erradas, e não sacrificar e esforçarmos em favor deles. Foi isso que Abraão fez quando Ló necessitava. E esse é o encerramento do nosso estudo de hoje.
Meu muito obrigado a essa audiência. Se inscreva no canal, ativando as notificações, tocando no sininho, e curta esse vídeo, comente, contribua aí compartilhando também esse vídeo. Vídeo novo todas as quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.